Estamos iniciando mais um episódio e dessa vez a gente vai fazer um misto de guia de percurso com conversa a bordo. É aproximadamente 6h31 da manhã do dia 1º de abril de 2025. Hoje é considerado o Dia Internacional da Mentira. Mas o tema desse vídeo não vai ser sobre mentira, ou talvez tenha alguma relação com a mentira, né? O nosso percurso, ele vai ser um percurso que eu sempre faço, então desnecessário ter mais informações, né? A gente vai sair daqui da Jabutiana, região do Santa Lúcia, e vai até o bairro Luzia, percorrendo a Avenida Rio de Janeiro e a Rua Ministro Nelson Gria. E o interessante desse vídeo é que a gente vai também ver um pouco da realidade do trânsito de Aracaju em um dia de semana. Hoje é uma terça-feira, um dia de semana normal. Então a gente vai ver como é a realidade do trânsito de Aracaju, que é uma cidade, uma capital de porte médio, né? Aracaju, ela tem em torno de 650 mil habitantes. Em sua região metropolitana, né, tida como Grande Aracaju, a sua região possui aproximadamente 900 mil habitantes. Só lembrando que Aracaju, a região metropolitana de Aracaju, ela possui 4 municípios: Aracaju, São Cristóvão, de onde a gente saiu, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro, né? São 4 municípios, né? Aqui, como vocês veem, um trânsito intenso aqui. Trânsito bem pesado. Inclusive, eu não gosto de dirigir nesse horário porque as pessoas não costumam estar muito bem nesse horário, né? Elas estão muito apressadas, elas estão, enfim, com os nervos à flor da pele, né? Esse horário é um horário dessa forma, né? O trânsito é desse jeito porque a humanidade, ela, pelo menos no Brasil, não aprendeu muita coisa com a pandemia, né? Talvez não, todo o sacrifício das milhões de mortes tenha sido em vão. Sequer houve uma reflexão para a mudança de paradigmas de trabalho, né? De você ter uma ampliação do teletrabalho, ou trabalhos híbridos, ou redução da jornada, para que até o próprio trânsito seja melhor, né? Nada disso aconteceu, então a gente continua tendo horários de pico. Esse é um dos horários de pico, até que o trânsito não está tão movimentado assim como de costume, talvez por causa do horário, né? E a imagem talvez não esteja muito boa porque o sol está nascendo agora, né? Não está nascendo agora, mas está muito forte nesse lado, né? Lado leste. Eu acordei pensando, né? E sempre, claro, baseado em minha vivência, né? E eu fiquei pensando, por que será que pessoas, né, que são de um aspecto, de um espectro, né, da política, essas pessoas, elas costumam ter uma certa debilidade intelectual, né? Elas não conseguem desenvolver raciocínios tão complexos, né? Compreender conceitos que tenham um grau de abstração maior. Se vocês perceberem, né, e isso não é uma mera constatação, a maior parte dos grandes gênios da humanidade recentes, né, quase nenhum deles, no que diz respeito à política, eram pessoas com pensamento raso. Eram pessoas que pretendiam conservar o sistema vigente. Não eram pessoas reacionárias, não eram pessoas ultraconservadoras.
eram pessoas disruptivas em seu tempo. Se a gente lembrar, por exemplo, de Galileu Galilei, quando ele provou, né, que a Terra ela não era o centro do universo, sim que ela gravitava o Sol. Isso foi algo profundamente disruptivo, tão disruptivo que foi necessário ele provar, né, ele fazer um grande esforço intelectual para provar que aquilo estava equivocado. Porque as instituições dominantes naquele tempo não admitiam quebra de dogmas. Vocês imaginem então como era o pensamento do senso comum da época, né? Então, toda vez que eu vejo, assim, até na minha própria experiência familiar, né, as pessoas que têm, que são desse espectro da política, que querem conservar, né, o passado, conservar instituições sociais questionáveis, né, pessoas sectárias, são sempre pessoas com nível intelectual baixo. São sempre pessoas que tiveram dificuldade de compreender, por exemplo, as ciências humanas, as ciências sociais, né? Ou quando são pessoas que ainda conseguem ter algum entendimento de ciências naturais, né? Ciências da natureza, matemática, física, biologia. Eu nem vou para biologia porque não é algo tão comum, mas principalmente física e matemática. Essas pessoas geralmente se limitam a compreensões da aritmética sem se aprofundar nas questões históricas, né? Ou quando essas pessoas têm um contato mais profundo e elas acabam conhecendo a origem dos institutos, porque o contexto histórico, social e geopolítico da época em que aqueles institutos, né, da matemática, da álgebra, enfim, das bases, né, das ciências da natureza, física e matemática, quando eles têm conhecimento da origem, geralmente eles já não estão nesse espectro da política. E aqui eu não quero fazer uma militância, porque não é nem essa questão. Até porque você se definir como de um espectro ou outro da política não necessariamente vai fazer com que você concorde com todos os postulados, né, daquilo ali. Então, você tem um espectro da esquerda, inúmeras correntes, inúmeros posicionamentos, muitos deles, ou a maioria deles, profundamente conflitantes, né? Muito mais conflitantes, às vezes, do que o duelo, né, ideológico ou o embate ideológico entre os espectros clássicos da política, que são a esquerda e a direita, né? Que é algo também da conversão que vem da Revolução Francesa, mas que é algo clássico, né? Que no estudo, né, da humanidade pela ótica, do materialismo histórico, advém da luta de classes, né? Que é algo que possivelmente existe desde que as sociedades se tornaram mais complexas, se tornaram maiores e aquele coletivismo primitivo ele deixou de ser dominante, né? Então, possivelmente do Neolítico
para a transição para as primeiras civilizações, a luta de classes tem início, né? Possivelmente até mesmo já na transição do Paleolítico para o Neolítico. Então, essas compreensões, elas são muito abstratas, né? Então, as pessoas que são sectárias e geralmente nesse espectro da política mais conservador, de institutos sociais, de estamentos sociais, costumam ser pessoas com uma limitação intelectual, né? Vocês podem ver que eles têm um ódio, uma ojeriza, uma aversão à comunidade acadêmica. É claro que a comunidade acadêmica tem muitos problemas, tá? Muitos defeitos. Não é um Olimpo de pessoas iluminadas, né? A gente sabe que existem muitos defeitos e muitos problemas no meio acadêmico, né? Uma disputa de egos, enfim, todos os problemas que a gente sabe que quem fez uma graduação, principalmente na universidade pública, quem fez uma pós-graduação estricto sensu, mestrado, né, ou continuou na vida acadêmica num doutorado, sabe, né, todos os problemas que existem no meio acadêmico. Mas ainda assim, mais problemáticos que sejam, até porque são seres humanos, eu acredito que é muito pior você estar em um meio onde os estudos não têm uma base científica, né? São simplesmente fundados no empirismo, né? Puro e simples, no achismo, né? Aquilo que as pessoas criam, né? Justamente por não se submeterem a análises, né? A métodos mais precisos, né? De aferição, de confirmação, né? De suas teorias, né? O método científico, né? Por não haver uma confrontação de ideias, né? Uma dialética, né? Essas pessoas acabam ficando alienadas, e o conhecimento que não tem fundamento. Veja que nesse aspecto da política é onde você encontra as pessoas, por exemplo, que questionam o formato, nem é esférico, né? Mas que tem uma forma próxima de uma esfera do nosso planeta. Elas questionam se o planeta ele é uma grande pizza, né? E que a borda recheada seriam os continentes gelados, né? E elas realmente levam isso a sério e tentam provar por um empirismo atroz, né? E não precisa nem ter muito conhecimento, né? Basta você pegar um voo e você constatar que não é. Enfim, imagine negar todos os conhecimentos adquiridos pela astronomia, pela astrofísica, pela paleontologia. São evidências que foram séculos e séculos de estudos. Não é algo que surgiu simplesmente da ideia de uma pessoa. Então, as pessoas que costumam estar nesse espectro, né, são sempre aquelas pessoas mais obtusas, né? E não que todas as pessoas do outro espectro da política sejam pessoas iluminadas. Não. Também tem pessoas bastante rasas, bastante medíocres, né, que não compreendem a profundidade, né, até mesmo o porquê de estarem concordando com aquelas ideias, né? Elas simplesmente repetem por moda ou por influência
sem sequer ter a consciência do porquê elas compreendem aquilo. E agora finalizando, né, essa reflexão, foi por isso que não houve um guia de percurso, né? Vocês constataram ao longo desse percurso como é o trânsito de Aracaju em um dia de semana. É um trânsito bem caótico, bem congestionado, e não é nada tranquilo como nos outros episódios que eu faço em horários de menos movimento, né? Então é isso, né? A reflexão de hoje, né? A conversa a bordo, junto com esse guia de percurso. Já está finalizando o nosso trajeto aqui. E eu não sei, né, do público que assiste esse canal, eu acredito que as pessoas que assistem esse canal, em sua maioria, até por afinidade, até por um apreço pelo gosto musical das músicas, da trilha sonora de alguns episódios, enfim, eu acredito que elas têm uma afinidade ideológica. Eu não sei, acredito que sim, pelo próprio algoritmo. Não teria lógica pessoas que têm um posicionamento tão divergente, né? Mas a reflexão que eu faço também não é algo para afastar. Eu acredito que essas pessoas, elas podem ter acesso ao conhecimento, né, por si mesmas. Muitas vezes elas têm a influência de um meio, ou elas, até mesmo por preguiça, por desídia, elas acabam caindo nessas armadilhas intelectuais, né, e defendem esses pensamentos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Então a gente se vê numa próxima carona, que eu não sei se vai ser narrada ou se vai ser com trilha sonora.